Olá, muito boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021, agora 19 horas, segunda-feira. Estamos aqui ao vivo pelo portal Detetives Particulares do Brasil, pelas páginas do Facebook e também pelo YouTube. Estamos transmitindo também pela Live TV Litoral e também pelo Cotidiano da Baixada, ambos pelo Facebook e pelo YouTube. O tema de hoje será provimento de número 188 da OAB. E para discutir sobre esse tema, nós temos aqui convidados, pessoas aqui com alto conhecimento aqui, que vai discutir este tema. Será o nosso amigo Marcelo Carneiro, lá do Rio de Janeiro, e o doutor Hamilton Caviola, ele é de Campinas, e o moderador Milton Silveira, detetive Milton Silveira por Campinas, e eu aqui também moderador da página, detetive Dionísio, pelo litoral de São Paulo, cidade de São Vicente. Boa noite, Milton. Boa noite aos internautas. Mais uma vez o compromisso, estarmos aqui nas lives às 19 horas toda segunda-feira. É de extrema satisfação ter os internautas aí interagindo, apreciando realmente a cada semana um tema diferente. E hoje nós temos aqui o ilustre Dr. Hamilton Caviola, né? Ele, curso de Academia de Polícia de São Paulo, na formação de investigador e delegado, curso superior de polícia ministrado pelo Estado de São Paulo, curso de analista de inteligência ministrado pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e várias participações em cursos e palestras sobre investigação criminal no Brasil e no exterior. E temos aqui também o nosso ilustre amigo, perito e detetive, Marcelo Carneiro, detetive profissional do Rio de Janeiro, perito judicial, assistente técnico na esfera civil e criminal e consultor técnico do Escritório de Advocacia Geral Criminal. É um prazer, eu tenho aí a honra de ter os dois como amigos. O Dr. Caviola, eu acho que já conheço já há uns 30 anos aproximadamente. O Marcelo, já ouvi falar dele e acabei conhecendo ele num dos congressos aqui aí em Brasília, né? Então hoje o tema, né, como foi colocado pelo nosso moderador Dionísio, né, é o provimento 188/2018 da OAB. A importância que tem o provimento perante a profissão, aquilo que realmente ele é sustentado perante a profissão. E deixando bem claro já nesse foco de início da nossa live, né, que nós temos a Lei 13.432, que tem um dos parágrafos que diz, né, sobre o delegado na área criminal, o delegado poder dar, né, autoridade, autorização para que ele investigue juntamente com o contratante, tá? Mas deixando bem claro, não somos policiais, ok? Senão você vai entrar na usurpação de função pública. Então, o provimento 188, ele entra mais na parte defensiva, na esfera criminal, mas aí tem gente que pode falar, mas o que tem a ver o detetive na esfera criminal, se ele mexe com conjugal? Mas vamos supor que, de repente, ele está fazendo um conjugal e nesse interim vem acontecer um homicídio, tá? Um feminicídio. Se tornou crime, ele vai abandonar? Não. Ele vai auxiliar aí o poder público, né, com relação às informações pertinentes que ele tem, para que realmente possa auxiliá-lo, né, poder auxiliar a polícia num desfecho. Então, deixando bem claro que a função do detetive particular não é função de polícia. O cara quer ser polícia, ele vai lá, presta um concurso público, se passar, ele vai ser aí um investigador, um delegado de polícia. Então, mais uma vez, é um prazer tê-los aqui. Eu vou deixar a palavra aí de início, né, com o nosso amigo perito Marcelo Carneiro de Souza, do Rio de Janeiro, o qual passo a palavra para poder dar um parecer, visto que o nosso amigo já escreveu até alguns livros, né, com relação à parte da perícia, né? Então eu passo a palavra para o nosso amigo Marcelo Carneiro para explanar aí aos demais o convidado, né, e aos demais internautas que se fazem presente. Muito obrigado, agradeço muito o convite a você, Milton, e ao Dionísio também. Minhas considerações, doutor Hamilton, obrigado. E também o nosso agradecimento, né, reiterando o que você falou, os internautas, né, o público que está nos acompanhando nessa noite, que é um tema de grande relevância, né, tanto para a categoria quanto para a sociedade.
e também para as autoridades. Porque o provimento 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB, ele trouxe mais um reconhecimento para o detetive profissional, e ele trouxe também, além disso, mais uma gama de trabalho para o profissional detetive. Bem como para o profissional também perito assistente técnico, também chamado perito particular ou perito extrajudicial. Porque o provimento 188 de 2018, no seu artigo 4º, parágrafo único, ele fala que o advogado ele pode, no exercício da investigação defensiva, se fazer valer de colaboradores, entre eles detetives particulares, peritos, técnicos e auxiliares de campo. Então, a investigação defensiva, na realidade, ela sempre existiu, né, no exercício da advocacia. Eu também sou de origem jurídica, e um dos primeiros casos que eu atuei como detetive profissional foi justamente da investigação defensiva. Eu vim dessa origem. Os meus primeiros trabalhos como detetive, como perito assistente técnico, foi no âmbito da investigação defensiva. Só que ainda não existia o provimento 188 de 2018. Eu comecei com 14 anos com meu pai, a trabalhar com meu pai, a Operação Pires de Souza, e ao longo dos anos, depois já mais ou menos com 21 para 22 anos, surgiram os 2 primeiros casos que eu trabalhava justamente atuando as investigações e as perícias que eram praticadas por mim, elas eram o quê? Voltadas às defesas que ele realizava, né, a nível como advogado. Então, os 2 primeiros casos foram justamente o quê? Do âmbito da investigação defensiva, que ainda não tinha essa regulamentação pelo provimento 188 de 2018, né, que foi do ano de 2018. Eu tinha 21 para 22 anos. Então, os 2 primeiros casos, quais foram? O primeiro envolvia um latrocínio na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, onde o cliente era o acusado, e o outro caso envolvia uma suposta tentativa de homicídio. O primeiro, um suposto latrocínio, e o outro, uma suposta tentativa de homicídio que teria ocorrido no pátio, num canteiro de obras de um órgão público que estava sendo construído também na Baixada Fluminense do Rio. Então, a investigação defensiva, ela sempre existiu, mas ela veio a ser ratificada, consagrada, através do provimento 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB. Ela passou a ter, né, uma previsão direta a partir do provimento 188. Então, isso aí foi muito importante para o perito assistente técnico também, mas principalmente para o detetive profissional, que passou a ter mais essa argamassa, né, mais uma solidez de atuação no âmbito da investigação defensiva. Perfeito, muito bem explanado, né, a colocação, aí o nobre colega perito, né, do Rio de Janeiro, né, que tem uma gama aí muito grande no quesito profissionalismo, ética, responsabilidade, que esse é o nosso foco, é o foco do grupo, é o foco do portal, né? Muito bom pela sua explanação. Doutor Hamilton Caviola, no que diz respeito ao provimento com relação a um curso, né, na parte quando ainda como delegado de polícia, né? Como é que o doutor vê a situação do provimento 188 perante ao detetive particular, inclusive no inciso 5º, né, do artigo 13432, que diz: o detetive particular pode colaborar com a investigação policial em curso, desde que extremamente autorizado pelo contratante. Parágrafo único. O aceito a colaboração ficará a critério do delegado de polícia, que poderá admiti-lo ou rejeitá-lo a qualquer tempo. Eu gostaria de que o nobre doutor Hamilton fizesse uma explanação, e sendo ela positiva ou negativa, né, como é que o doutor vê a situação do detetive particular? Acredita que qualquer detetive possa realmente ter o cunho de participar na investigação criminal? Acredita que alguns detetives que sejam detetives que tenham seu cadastramento junto à prefeitura, que é uma das obrigações que tem a Lei 13.432, né? Se realmente o histórico desse cidadão, né, o perfil, a conduta, como que é avaliado quando alguém se apresenta, né, dizendo, por exemplo, olha, eu fui contratado baseado no provimento 188, tá? O qual eu estou aqui para fazer uma investigação defensiva, criminal defensiva para o meu cliente. Como é que seria a interpretação da Polícia Civil perante o aceite, né? Como que é feito esses requisitos, né? Como que são feitas essas avaliações para que ele possa ou não ingressar
nesse auxílio à polícia. Boa noite, Milton. Boa noite aos colegas aí da mesa, né? Vamos assim dizer. Milton, não sei se você se recorda, um pouco antes de eu aposentar, nós estivemos juntos, né? Falamos sobre essa lei, lembra? Lembra que fui te procurar para falar exatamente sobre isso daí. Então, como disse bem o nosso amigo perito, né? Doutor Marcelo, não é nova essa lei. Quer dizer, a lei, esse provimento novo, mas essa atividade exercida pelos detetives não é de agora, né? Já é de muito tempo. Porém, assim, eu queria só tentar balizar uma coisa aqui que acho que está meia confusa. O detetive, mesmo com esse provimento, ele não pode ser contratado pela parte para fazer a investigação defensiva. Ele tem que ser contratado pelo advogado. Ele não pode, a parte não pode simplesmente procurar o detetive e falar, não, eu quero fazer prova. Isso não entra nesse provimento 188. O advogado ou uma banca de advogados, um escritório, aí sim, procura uma banca de detetive, procura um detetive de sua confiança, e aí o contrata para que faça as investigações pertinentes àquele caso. Então, veja só, não há essa ligação direta entre o detetive e a parte, e sim com o escritório de advocacia. Como bem explicou o nosso perito, que não é só com o detetive, sabe? Hoje, a partir desse provimento, depois eu gostaria de falar um pouco sobre eles também, hoje passa o advogado a poder contar, como já podia antigamente também, com uma gama enorme de assim, colaboradores, inclusive o detetive particular, sabe? Agora, sobre o provimento. Quando o Ministério Público se alvorou que ele poderia fazer a investigação criminal, que foi em 2017, isso daí eu me lembro bem, que deu uma agitada nos meios jurídicos, né? Principalmente com os advogados, porque eles perderam aquela paridade das armas que eles falam, né? Porque antes só a polícia fazia a investigação e o Ministério Público e os advogados brigavam, né, entre aspas, só em juízo. Então ficava mais igual. Hoje, isso foi em 2017. E foi através de um provimento também do Conselho Nacional do Ministério Público, 2017. Essa matéria só foi resolvida em 2020, quando o STF pôs uma pedra de cal sobre o assunto. Então, veja só, em que pese hoje nós temos esse provimento da OAB 188, eu acho que falta muito ainda em termos legais para que a gente possa exercer isso daqui. Porque até a formulação de uma lei prevendo esse procedimento por parte dos delegados, eu acho que vai ficar muito, sabe, ao léu, sabe, ficar muito disperso a sua concretização. E outra, sendo um procedimento novo, quem é que vai, assim, veja só, pelo que eu entendi até agora dessa lei, quando o advogado quiser montar uma investigação defensiva, ele vai precisar fazer tipo de um inquérito policial ou de um PIC lá do Ministério Público. Ele vai ter que instaurar um procedimento. Ele vai ter que instaurar e registrar isso daí. Hoje, alguns casos esparsos pelo Brasil afora aí, os advogados submetem esse registro ao OAB local, ao OAB do local domicílio dele, que eu não acho mais acertado. Eu acho que depois de regulamentado isso daqui, quando o advogado
for partir para esse lado aqui de fazer uma investigação paralela, uma investigação defensiva, eu acho que ele vai ter que comunicar o juiz do caso, sabe? Porque com certeza já vai ter um inquérito policial, ou um processo, ou um recurso, tudo. Então, eu acho que o advogado instaura, registra e comunica ao juiz que ele vai fazer algumas investigações. E aí, sob a égide do juiz, sabe, é que ele pode partir para isso daí. Por isso que eu acho que está muito novo ainda, mas, como disse bem nosso perito, nosso doutor Marcelo, é uma gama muito boa, sabe, é mais uma atribuição que veio corroborar todos esses anos dessa briga, né, dessa luta, né, como é que fala, categoria, né, dos detetives, e eu acho que, regulamentado isso daqui, acho que todos ganham, os advogados, os detetives e, principalmente, a sociedade. Já é um caminho, né, de aproximar o detetive da justiça, né? Exato. Sim. Nós estávamos distante disso, né? Exato. Eu acredito que já é um reconhecimento já da justiça para com os detetives. Muito importante. A pergunta, doutor, foi feita, né? Assim, aparentemente um pouco conturbada, né? Mas é mais ou menos o que os detetives acreditam que o provimento, aqueles que têm o conhecimento do provimento, dá total direito a ele ir lá investigar. Então, por esse motivo que foi muito bem explanado, que o doutor Caviola colocou, os trâmites, os caminhos, e não simplesmente eu fui contratado por um escritório de advogado e vou lá, agora eu vou fazer aqui baseado no provimento 188 da OAB. Tá? Então é assim, doutor, que muitos interpretam, entendeu? Mesma coisa quando saiu o reconhecimento, né, da profissão, eu cheguei a ouvir barbáries, tipo assim, nossa, agora eu quero ver a polícia vir me parar, agora eu tenho direito a porte de arma. Então existe uma confusão cerebral por falta de conhecimento, por falta de buscar o conhecimento, por falta de assuntos talvez diversos que a gente não tem o conhecimento de cada um, de que forma que pensa, mas a gente percebe que é um dos motivos da gente estar hoje filtrando, tentando aí direcionar, inclusive as próximas lives nós vamos trazer aí colegas de profissão de outros países para a gente poder interligar. Então, o objetivo do portal, o objetivo dos moderadores, desse grupo que nós temos, é realmente isso, esclarecer, não somente ao detetive que tenha vontade de se profissionalizar, de ter a responsabilidade, de ter a ética, né, como a própria população. Porque ele pode vender uma ideia para o seu cliente, não, pode deixar que o provimento 188 me dá total autoridade, eu vou lá, eu vou resolver com a polícia, baseado no artigo 5º da Lei 13.432, ele confunde a cabeça daquele cidadão que muitas vezes, ou na grande maioria, não tem o conhecimento. Vai ter o conhecimento aquele que foi do departamento jurídico, mas no primeiro momento ele confunde, aí que ele vai lá, pega um dinheiro, toma um dinheiro, ele denigra a profissão, tá? Que aí entra o estelionato, né? A vítima tem vergonha de ir lá dizer eu fui enganado, é que nem o bilhete premiado, ninguém vai lá dizer que caiu no golpe do bilhete premiado pela vergonha que se tem, né? Então tudo isso, doutor, é importante essa colocação muito bem direcionada, né? Separando e explicando, né? Não é simplesmente o provimento que vai me dar o direito de fazer a investigação defensiva. Existe todo um trâmite, né? Inclusive, eu estava outro dia conversando com outro advogado, né? Até me orientou, falou assim, olha, procura lá no Conjur, né? As colocações de Gabriel Bulhões. Ele falou, entra lá, tem bastante. E pelo que ele me comentou, está para sair novos provimentos da OAB, talvez baseado nisso que o doutor está colocando. Olha, espera um pouquinho, está ali, o advogado pode fazer, como ele também pode solicitar o trabalho detetive, mas não diz de que forma que ele pode, quais são os requisitos, o que é que dá a condição profissional dele, simplesmente ele pode solicitar. Detetive, o que é que requer de ser um detetive profissional, um detetive qualificado, um detetive cadastrado, entendeu? Óbvio que a responsabilidade total vai ser do escritório, mas de qualquer forma isso denigre os profissionais. Aí vai generalizar, detetive é tudo igual. Então, o objetivo dessas lives, inclusive sobre esse provimento, que realmente tem muita gente aí que
se confunde, né? Eu até conversei com outro advogado, amigo meu, ele falou, provimento 188, Milton. Eu falei, exatamente, está desatualizado. Vai lá, verifica, entendeu? Aí ele voltou e falou, realmente tem, mas, sei lá, eu não estou por dentro ainda dos assuntos. Então, doutor, é de extrema importância a sua colocação. Se quiser fazer ainda mais algum complemento em cima disso, que acabou de dizendo, que falou, eu gostaria de falar um pouco mais, a palavra é sua, está à disposição, doutor. Só para corroborar tudo isso daí, eu tenho conhecimento, nós temos conhecimento, né, de que já existe uma lei para ser aprovada pela Câmara, do deputado João Santos, que é um deputado da Mato Grosso do Sul, Goiás, desculpe. Ele é um ex-delegado de polícia e está para ser aprovada uma lei que insere no mundo jurídico já essa investigação defensiva, sabe? E eu acho que, então, e ali vai ditar os procedimentos que o escritório de advocacia terá que tomar para que seja instaurado essa investigação defensiva, sabe? Então, eu acho que muito, assim, seria muito prematuro ainda, sabe? Só com esse provimento aqui da OAB, a gente querer, sabe, ditar, falar, não, vai ser assim, será assado, sabe? Eu acho que é muito cedo ainda, mas como eu disse há pouco, eu acho que foi um ganho para a categoria, principalmente para os advogados, né, que vão poder agora, ao estilo americano, você já deve ter visto em algum filme americano, aquela reunião de 3, 4 advogados com 3, 4 detetives particulares, sabe? E eles trabalhando em conjunto. Hã? Trabalhando em conjunto. Exato, Sim. trabalhando detetives particulares, porque, veja só, lá como aqui, eu acho vai ser rigorosamente proibido a mistura desse procedimento investigativo com a polícia judiciária. Eu acho que não faz bem isso. Eu acho que isso aí nós precisamos, sabe? Eu acho que o corpo de detetives ele já está maduro o suficiente para ele seguir caminho próprio, sabe? Ele tem que ter o seu espaço, ele tem que ter as suas diretrizes e isso através das suas lideranças tem que buscar cada vez mais espaço e mais atribuições, né? Eu acho que tem que ser por aí. Mas eu acho que só de hoje nós termos essa discussão aqui já é um passo enorme, né? Nós já estamos falando, já estamos discutindo e outras pessoas estão escutando com outras ideias, sabe? E isso vai amadurecendo. Nem o Ministério Público teve uma vida tão fácil no começo, sabe? Assim, não, eu vou investigar. E não foi assim. Se passaram 4 ou 5 anos para que o Supremo Tribunal fosse apaziguar isso aí. Então, gente, eu acho que nós temos que com calma. Parabéns pela iniciativa, né, das lives, né? E como o Milton falou bem, existem vários artigos, já existem livros já sobre investigação defensiva. Então, eu acho que é um assunto que veio para ficar e sem retorno. E isso, com certeza, falando novamente, eu tenho certeza disso, que quem mais vai ganhar com isso será a sociedade, que vai ter uma nova maneira de comprovar um fato que passou despercebido pelas autoridades policiais, pelo Ministério Público, pelo próprio Judiciário, sabe? Então, aí que entra a tropa de choque dos detetives particulares, sabe? Somando com a advocacia, viu, Milton? Eu acho que fato importante será esse também, sabe por quê? Os advogados, não que os detetives não conheçam, mas os advogados sabem que toda a produção de prova precisa ser amparado pela legalidade, sabe? Então, veja só, com essa união com os detetives particulares, eu acho que vocês ganham muito, sabe? Vocês ganham muito porque vocês vão estar não sobre a guarda deles, mas vocês sobre as orientações deles, sabe? Como buscar uma prova melhor, sabe?
eu acho que isso fica bom para vocês, sabe? Para essa categoria que, sabe, a gente conhece muito bem e sabe que tem gente muito capacitada para que faça uma investigação, seja ela civil, criminal, qualquer tipo de investigação. Eu vou fazer uma O doutor observação. fez. Eu vou fazer uma observação no que disse o doutor Caviola, acerca assim, o detetive fazendo uma investigação em conjunto com a polícia. Eu vejo que não tem sentido um escritório de advocacia contratar, né, um detetive para este detetive trabalhar em conjunto com a polícia. Então, no que o doutor disse, está certo, nós somos independentes, porque nós vamos buscar outros campos. Nós temos uma visão, a polícia tem a visão, vamos dizer que nós somos o contraditório. Nós vamos, às vezes, encontrar algo que, às vezes, a polícia, por alguma razão, não encontrou. É a mesma coisa quando ocorre um crime e que tem lá o perito lá do Estado, que vai fazer lá um laudo, e a parte lá se sente prejudicada, diz que aquele laudo não tem sentido. Então, dá o direito daquela vítima, daquela pessoa, ela buscar um perito particular para tentar bater de frente com aquilo e mostrar que há pensamentos diferentes. Então, tem muito sentido no que disse o doutor. Nós somos independentes. Diferente dos autos, sabe? Pegar uma testemunha diferente dos autos. Verdade. Comprovar que uma testemunha está sendo manipulada, sabe, pela outra parte, sabe? Isso eu acho que é um papel fundamental, sabe? Porque nós sabemos que quando do atendimento de uma ocorrência, tanto a Polícia Civil como a Militar, às vezes não captura tudo o que é necessário para a defesa ou para a acusação, sabe? Então fica muita ponta solta, sabe? E essas pontas soltas, né, é que compete ao advogado, sabe? Através dessa advocacia nova, né, desse novo investigação, dessa novo tipo, buscar, sabe? Fechar esses nós, sabe? E nesses nós, para ir buscar esses nós e fechar a conta, eu acho que os detetives vão estar inseridos totalmente nessa conjunto aí. Algumas delegacias... Nessa colocação... Eu vou só fazer nessa colocação que o Dionísio... Nessa colocação que o Dionísio falou, de trazermos provas, né, paralela, me fez lembrar, doutor, aquele caso que quando eu procurei, né, quando o doutor estava em exercício, que foi um suicídio, ok? E a família havia me procurado, o qual ela afirmava que poderia ser um homicídio, né? O doutor falou com todas as palavras: Milton, para mim foi suicídio, mas se você me trouxer fatos, provas novas, com certeza nós vamos acatar e vamos avaliar isso daí. Então, automaticamente, isso que o Dionísio falou, concorda, doutor? Lembra desse fato aí, né? Que ainda quando estava em exercício, né? Me deixou, tipo, olha, me traga um fato novo, Milton, que a gente muda o quadro disso, entendeu? Porque para a gente trazer aquilo que a polícia está trazendo, não adianta. A polícia já está naquilo lá. Então, nós não podemos cair no vício modo figurado, né? Por quê? De você ver daquela forma somente as provas. Quem está fora daquele trâmite, daquela investigação, que seria o particular, sim, podem trazer fatos totalmente diferentes que podem se auxiliar a polícia do modo geral. Eu acho que é de extrema importância a colocação. Acho que o Marcelo... Às vezes um policial, ele não acredita, às vezes, em determinada informação. Às vezes chega para ele uma informação e ele não acredita. E o detetive, um pouco mais arrojado, ele vai lá naquela situação e ele acaba buscando uma informação diferente daquilo que a polícia não tem. Tem pessoas que, às vezes, têm aquele certo preconceito com a polícia. Eu não vou falar com a polícia, ele vai se abrir com o detetive. Exatamente. Então acontece muito disso. Eu já tive uma situação dessa em que eu localizei uma testemunha que viu lá uma pessoa na cena de um crime. Ela se abriu comigo e com a polícia ela não falou absolutamente nada. Depois que ela falou comigo, eu tive que convencê-la de levar ela até a delegacia, colocar ela lá na proteção e deu tudo certo.
Mas então, assim, o nosso papel é o contraditório. Nós vamos buscar uma informação. E essa, da forma que o senhor me passou agora, que eu mesmo juro para o senhor que eu não conhecia, é pelo fato assim, o cliente ele vai contratar o detetive particular, sendo que deve ser um escritório de advocacia que vai buscar esse profissional, né? Desta forma que seria. Aí teria que fazer se me permitir, seria o seguinte, eu acho, a gente tem que separar, como o doutor Adulto estava fazendo, a gente tem que separar da seguinte forma, né? A segurança jurídica do detetive atualmente, que a Lei 13.432 de 2017, ela trouxe uma grande confusão, né? Não nos seus artigos todos, não, ela é uma lei muito importante, mas com a antiga Lei 3.099 de 57, se o fato já estava registrado perante a autoridade policial ou se comunicado ao Ministério Público, o detetive não cometeria nenhuma usurpação de função pública, uma vez que ele fosse contratado para buscar indícios, provas, que já não foi o caso, o processo já está judicializado, e etc. Isso era um cenário. Com a Lei 13.432 de 2017, ela criou, né, no artigo 5º, parágrafo único, no caso da investigação policial em curso, o aceite do delegado de polícia. Ele pode admitir ou rejeitar a qualquer tempo, então criou esse cenário na investigação criminal. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o artigo 27 do Código de Processo Penal, que fala que qualquer um do povo pode provocar iniciativa do Ministério Público, fornecendo elementos, fatos, ou seja, então nós temos essa outra vertente. E surgiu uma terceira vertente, né? Surgiu de um nível de haver uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma regulamentação através do provimento 188 de 2018. O detetive colaborar não com a autoridade policial diretamente, como prevê a 13.432 de 2017, mas ele colaborar com o advogado na investigação defensiva. Perfeito. Né? Então a gente tem essas três divisões aí na investigação criminal, que é logo que saiu, né, a 13.432 de 2017, teve os entendimentos aí jurídicos de que o detetive estaria banido da investigação criminal. Mas, ora, se o artigo 27 é do Código de Processo Penal de 1941 e a Lei 13.432 ela é de 2017, então, né, como é que uma lei nova, né, ela vai vedar o que está previsto no Código de Processo Penal? E a colaboração também ao advogado, uma coisa é colaborar com a autoridade policial, outra é colaborar com o advogado da investigação defensiva. É bom a gente pontuar esses detalhes, né, para poder separar as formas de atuação do detetive na investigação criminal e para não configurar, nessas três hipóteses, o crime de usurpação de função pública. Aí tem o doutor Paulo Araújo, né, que foi até colocado o banner aí agora, ele diz assim, o grande problema desse provimento é o tipo da prova que o advogado pode solicitar. Que prova ele consegue levar em juízo? Acredito que, em verdade, nunca o advogado foi proibido de fazer as diligências. Eu acredito, doutor Paulo Araújo, que o fator do provimento, né, 188, é poder estender um pouco mais para que tenham aos escritórios de advocacia auxiliares, né, legalmente, conforme o próprio provimento, que possam trazer provas para que ele possa juntar, porque o provimento diz, né, o advogado pode fazer ou pode solicitar um detetive particular. Então ele está dando brecha para quê? Qualquer provas que venha a ser trazida para ser apresentado em juízo, né, ele não está sendo de forma ilegal, não é alguém que foi lá, uma prova de forma oculta, de forma anônima, né? Existe alguém que está lá, que é um detetive particular, baseado numa lei, baseado no seu cadastro, baseado em um monte de circunstâncias, que dá para ele, dá para o advogado, dá para o escritório de advocacia, né? Total condição de apresentar tais provas. Eu acredito que seria o quê? Um complemento a mais que estaria dando e com isso fortalece os detetives particulares para poderem estar aí junto, né, nessa demanda, nesse auxílio à justiça do modo geral, né, para que isso tome caminhos não só favorável à justiça, né, como ao cliente, vítimas, às vezes, muitas vezes, vítimas de forma errônea, né, que a justiça às vezes condena e vão se buscar provas, que muda totalmente o contexto. Então, o provimento, na minha visão, é isso que fortalece também os escritórios de advocacia, que nunca foram proibidos de fazer as diligências, mas é uma forma de ter um auxiliar, pela demanda, muitas vezes, dos próprios escritórios de advocacia.
Eu quero aproveitar rapidinho aqui, Milton. Eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal que está assistindo a gente. Frank Oliveira, Manuel Chufre, o Agnaldo Valentim, Paulo Pereira, Grupo EA, Detetives Particulares. Tem um aqui que eu não consigo pronunciar, não dá para, não sei o que é que ele fez aqui, mas ele disse que está todo mundo de parabéns aqui. Acho que ele escreveu aqui, ele quis escrever em russo, em sei lá o que. Tá vendo aí? Franco Oliveira. A Régia Dionísio, a Maria Conceição Correia, Claudemiro Santos, Anselmo Pires de Souza, Sharon Holmes, Detetives Particulares do Brasil, que é o nosso portal, Claudemiro Santos, vamos lá, tem mais aqui, o Mauro Budino, Nivaldo Pássio. Nivaldo Pássio é o meu companheiro das lives de quarta-feira aqui, está também assistindo com a gente aqui. O Santos Alves, Detetive Dan Ribeiro, Detetive Magal, do Distrito Federal, Detetive... Aqui eu não sei se é detetive, eu acho que é Paulo Araújo, é advogado, Milton? É advogado, eu estava até vendo o questionamento dele aqui, advogado de São Paulo. Isso, um abraço para você, doutor. E tantos outros que estão aqui conosco aqui. Então eu peço que você que está inclusive assistindo... esse Dr. Paulo Araújo, ele foi promotor do INSS, tá? Então tem um grande conhecimento, né, com relação ao quesito, aí, principalmente nas fraudes indenizatórias, né? Ele se faz presente aí com a gente. Muito obrigado, Dr. Paulo. Um forte abraço aí. Peço para você que está assistindo que você compartilhe, que você se inscreva no canal, no YouTube Detetives Particulares do Brasil. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, copie, cole em grupos. É muito importante você compartilhar essa live e que todos... Essa informação ela não é somente para o detetive, mas o nosso objetivo aqui é fazer com que isso saia aqui desta bolha e vá chegar lá no nosso consumidor final, né, que é um cliente que às vezes tem uma ideia, precisa de contratar um detetive, qual é o limite do detetive, qual é a sua obrigação, os seus deveres. Então essa live aqui é feita por profissionais que estão levando essa informação a nível nacional, e que as autoridades também, né, estejam atentos aqui e saber quais são as nossas necessidades, o que se pode fazer para melhorar o nosso desempenho aqui, dar munição para a gente trabalhar, não é isso, doutor Marcelo? É verdade. Mas eventos como esse são muito importantes, porque eles esclarecem e fundamentam, né, os aspectos que nós estamos discutindo. Poderia só complementar Com certeza, doutor. A palavra é totalmente sua. Olha, quando eu falei na minha fala inicial, né, que esse provimento, que hoje, né, em razão desse provimento, ser da OAB, todo esse provimento está voltado para o advogado e não para o detetive particular, sabe? Então, olha só. Então, para fazer uma investigação defensiva, o detetive particular só pode entrar nessa investigação defensiva através de um advogado, porque a lei é deles. A lei é deles. Um perito criminal, um contador, um engenheiro, coisa e tal, só pode entrar na investigação criminal através desse provimento. Agora, como disse o doutor Marcelo, como ele disse bem, sabe? Não é a única maneira do perito criminal auxiliar em uma investigação criminal. Está longe disso, sabe? Pode ser que tenha ficado meio confuso isso que eu falei, mas é que na minha fala inicial, eu falei do assunto da live, que é o provimento 188 da OAB. Agora, se uma parte quiser contratar um advogado, se uma vítima de um furto qualificado quer contratar um advogado quer contratar um detetive particular para que ele faça uma investigação paralela, ou ele tem um suspeito, isso
está totalmente amparado em lei, sabe? Não precisa dessa investigação defensiva, sabe? Deixar bem claro isso aí, porque acho que ficou meio Não, duro, eu compreendi, sim, eu compreendi bem. tá? Então tá É bom. o que eu falo assim, nós, algumas lives passadas, nós discutimos é, alguns temas aqui falando sobre a nossa profissão em si. A profissão de detetive particular, ela é uma profissão livre. Então, Sim. um camarada aí, ele compra aí, vamos imaginar assim, né? Vamos falar logo o português correto, né? Ele compra uma funcional por R$ 150 ou até menos, né? Grátis ele ganha uma camiseta, um boné, um bolachão, e ali já tem um detetive. Muitas vezes o detetive não tem estudo, não sabe, mal sabe ler. Então, este tema aqui que a gente está debatendo, ele é um tema complexo, que requer muita atenção de um detetive. Ele tem que estudar, ele tem que se informar, ele tem que estar muito bem informado. Não adianta você colocar o ignorante dentro de um tema desse aqui. E Não outra, adianta. Dionísio, só para corroborar isso aí com você. Eu penso e com certeza isso vai acontecer. Quais serão os advogados que vão adotar esses procedimentos aqui? Serão as grandes escritórios, as grandes bancas, com grandes causas, com grandes crimes, com grandes investigações. Então, com certeza, quando eles precisarem de um detetive em particular, eles vão ser seletivos também. Eles vão procurar pelos melhores, você pode ter certeza disso. Isso eu tenho certeza, sabe? Eles não vão procurar, como você falou, que eu quero bolachão, Pode ter certeza que quando chegar lá, nós fomos, né? Como você falou. Nós é detetive, né? Nós é detetive. Você pode ter certeza que esse profissional, ou mau profissional, sabe ele vai estar fora disso daqui, porque isso aqui, quem vai fazer uso serão as grandes bancas de advocacia. Pessoal extremamente capacitado, exigente. Então, se o detetive não se preparar para isso daqui, não tiver o feeling disso aqui, pode esquecer que ele não vai entrar na porta aí num escritório grande aí, não, falando nós tropica, nós vai e nós fomos, sabe? Infelizmente, a própria natureza da atividade, especificamente, né, na investigação defensiva, como o doutor Hamilton falou, exige uma qualificação devida, um determinado nível de experiência para poder atuar. Senão não vai obter o mínimo de êxito, ela pode responder até juridicamente. Não, porque aqui a gente nós temos debatido aqui sobre esse tema de uma quantidade, de uma sacola de detetive que surgiu aí de um tempo para cá. Você vai nas páginas do Facebook aí, nossa, tem cara dando carteirinha, boné, dando um bolo de presente, um refrigerante, tudo. A ideia não é formar um profissional, e sim vender funcional, vender carteirinha, e acaba iludindo, né? O camarada, ele assiste a live aqui, eu quero ser detetive também. Claro, aqui a profissão é livre, é para todos ser, mas eu digo, não vai querer se aventurar, se meter em coisas que às vezes a pessoa não tem condições, não está capacitada para exercer. Mas eu volto a falar para você, eu acho que esse provimento 188 aqui vai ser um marco divisor de águas, sabe? Vai ser um divisor de águas para os detetives também, sabe? Para todo profissional que for colaborar com um grande escritório de advocacia nessa investigação defensiva, ele vai ter que ser diferenciado, porque não adianta, sabe? Com certeza serão grandes crimes, serão grande repercussão, sabe? Então, isso será para os capacitados, sabe? Então, mais uma vez eu falo, isso aqui não é para qualquer detetive particular, será para o detetive particular, sabe? Os detetives que se prepararem, que se estruturarem, que tiverem aptos a sentar em uma mesa com 3, 4 advogados e questionar, sabe? Conversar, coisa e tal. Então, aí, reduz muito esse número. Pode ter certeza que eu vou fazer um comentário aqui. Está preparado para prestar um eventual depoimento perante o juízo competente, e daí vai. Eu, por um certo tempo, eu participei do Tribunal do Júri, fui jurado.
Eu assisti um júri, que eu juro, eu fiquei com vergonha da advogada. A advogada levou uma pasta, aquela pasta preta que tem um plástico no meio. Ali estava escrito a defesa dela, o que ela ia falar para a juíza. Então ela lia e ela virava aquela página, ela lia, ela não tinha um discurso, aquele convencimento que os outros profissionais tinham. Então eu falei, puxa vida, isso aí lembra muito alguns detetives que a gente conhece, alguns profissionais, então que ela não estava preparada para aquilo. Então, tá baseado aí na verdade, pode falar. O comércio, só um minuto, eu vou finalizar. Okay. O comércio em geral, qualquer segmento que o camarada se propor a fazer, ele tem que estar preparado, ele tem que estudar. Se ele vai vender coxinha, ele tem que saber fazer a melhor coxinha, saber vender a melhor coxinha, saber administrar o escritório dele que vende a melhor coxinha, e tudo será nesta forma. Você tem que se preparar, estudar, para poder enfrentar o mercado. É isso aí. Mas baseado nessa colocação aí, bastante pertinente do doutor, né, com relação à qualificação das pessoas, esse é o objetivo futuro do portal dos detetives. Cansado da mesmice, cansado de várias pessoas se dizerem eu sou detetive, eu fiz curso, eu tenho diploma, primeiro que não é diploma, é um certificado, é um curso livre, enfim, né? Isso tudo, né, a gente acabou aí se juntando em 6 moderadores e dentro desse contexto, né, a gente faz algumas avaliações. Inclusive, vou até dar um exemplo aqui de um questionamento que fizeram comigo essa semana, que eu achei até um tanto pertinente. Gostei e rebati, né, onde o colega disse para mim assim, então, que é o fator do portal também. Então, Milton, dizem que você entra na fila para comprar os seus prêmios. Como comprar meus prêmios? Todas essas premiações que você tem aí, você entra. Espera um pouquinho. Então, passa para mim a lista lá do Panamá, da Espanha, do Peru, que eu quero ver onde é que faz. É a mesma coisa o portal, gente. Não é o portal que eu vou querer entrar, que eu vou entrar, eu quero pagar para mim estar ali por mês, que é o fator do site estar no ar e coisa parecida. Não. Ele é apreciado pela banca dos moderadores, se realmente ele pode adentrar ou não. Entendeu? Então não é assim, eu vou querer entrar. Então, essa nossa ideologia hoje de filtrarmos, né, de termos temos excelentes profissionais no Brasil, entendeu? Que ainda não se adentraram, não se encaixaram, não vieram até o portal, para que realmente nós consigamos, né, fazer, como tem aí a WAD, que é a primeira associação do mundo de detetive particular. Eu estou com toda a minha documentação lá, eu não consegui, né? Por quê? Porque precisava do inglês fluente. Eu até falei com o Marcelo, ele me indicou. Então não é assim, eu quero entrar. E no portal aqui também não é assim, eu quero entrar, eu estou dentro. Não, ele faz um vídeo explicando o real motivo que ele quer participar do portal, né? O que leva ele como profissional, quais são as coisas, né, profissionais que ele traz à categoria. Por quê? Nós não queremos colocar alguém no portal amanhã para que realmente ele acaba denegrindo a imagem dos bons profissionais que estão lá, entendeu? Então, essa filtragem que nós andamos fazendo, infelizmente, não são muito bem aceita por algumas pessoas do mercado, oposição. Aqui não tem associação. Aqui são grupos que resolveu fazer e vamos fazer. Então, a ideia futura é essa, doutor, é que nós possamos ter qualificação para quando falar, olha, eu sou do portal dos detetives particulares do Brasil. Opa, esse aqui tem uma qualificação. Esse daqui são pessoas que realmente têm inscrição em prefeitura, ele segue a lei, tem ética, responsabilidade, para não ter que ficar procurando na internet. Porque eu sei particularmente que um empresário ele não vai na internet procurar um detetive empresarial. Ele vai lá na delegacia, vai no advogado. Você conhece alguém, algum detetive, para quê? Porque realmente saiba se tem um profissional capacitado. Então você vê aí o anúncio, detetive empresarial, meu Deus do céu, o cara não sabe nem falar, não tem um relatório, não tem um contrato, não tem nada, não tem base nenhuma. Então a tendência do portal é essa, doutor, muito bem colocado, deu oportunidade que eu pudesse dizer o motivo do portal. Esse aí está o Dionísio, né, que pode realmente complementar se o foco, o objetivo, o princípio, a base do portal, ele se passa dessa forma, ou tem mais alguma coisa, Dionísio, que você possa completar com relação ao nosso portal? O que você falou agora, quando um empresário precisa de um detetive, muitas vezes ele vai numa delegacia achando que aquele assunto
é caso de polícia. E a polícia diz, Sim. não, não é, esse seu caso não é um caso de polícia. Você precisa de fazer isso de forma particular. E muitas vezes é um delegado de polícia que vai Com certeza. vai indicar, olha, por exemplo, o doutor conhece o Milton aqui na Baixada Santista, os delegados que me conhecem. Então isso vai de acordo com o que eu venho plantando. Então, por exemplo, o senhor é da cidade de Campinas. O senhor conhece o Milton, o senhor vai indicar quem? O João da esquina? Não, o senhor vai indicar o Milton porque o senhor conhece o trabalho do Milton. Então eu digo que o detetive particular, ele tem que ir plantando credibilidade, trabalhando, estudando, né? E o nosso papel aqui é só dando um recadinho, né? Da mesma forma que o detetive ele entra na nossa plataforma e caso venha alguma situação, alguma reclamação, a gente tira ele também. A gente quer aqui os melhores detetives. Tá? Não adianta, mas eu tô lá. Não, você tá, mas também você sai também. Porque a gente quer um detetive com ética, com respeito. É uma plataforma de referência e de excelência. Na nossa plataforma não tem partido. Na nossa plataforma a gente não discute política, não se fala de política. Não quero saber em quem que o cara vota, em quem ele deixou de votar, não interessa. Aqui nós vamos falar sobre a nossa profissão e o que nós podemos fazer para melhorar a profissão do detetive particular. Mesmo aquele camarada que é da oposição aí, que ele, aliás, ele diz que é da oposição e não sei por quê, porque nós não estamos fazendo política. Então, se ele estiver medindo força com a gente, ele está medindo força, está fazendo força à toa, porque a gente não está fazendo política, nós estamos fazendo um trabalho que venha enaltecer a profissão do detetive particular. Então, se ele se coloca como detetive particular, ele sabe que nós estamos trabalhando para ele. Então, ele para de fazer força e venha com a gente, que a gente vai crescer. Como diz a lenda, né? Unidos, né? Unidos venceremos, né? Unidos venceremos. Unidos venceremos. Então, é isso aí. Então, o nosso papel aqui do nosso portal é mostrar para o cliente o que pensa um detetive. Não é aquele detetive que apareceu na televisão com um bolachão, que foi preso, aquele que enganou alguém num posto de gasolina, que quebrou o chipzinho e mudou de nome, não. Aqui, eu estou aqui desde 89, o Milton aí também há muitos anos, acredito que o Marcelo e tantos outros aqui, o Magal, o Chufre, nós vivemos da profissão. Eu vivo disso. É daqui que eu me alimento, é daqui que eu pago as minhas contas, é daqui... Eu vivo isso aqui. Então, o nosso papel é levar informação para os profissionais, para os clientes, unir o nosso trabalho, apresentar para as autoridades policiais. Às vezes tem polícia que tem certo preconceito com detetive. Está cansado de prender detetive? Quando aparece um detetive bom, então o nosso papel é mostrar que nós temos um diferencial, que detetive particular não é aquilo que infelizmente alguns se mostram por aí. Não é isso, Milton? Me fez até lembrar, o doutor com certeza não vai lembrar desse fato. Quando eu assumi aí uma entidade há muitos anos atrás, eu fui lá conversar com o doutor Caviola, que na época ele era o delegado-geral da DIG, né? Ali que ainda era na Andrade Neves. Eu fui lá me apresentar. Doutor, eu sou o detetive Milton Silveira, estou aqui, nós temos uma associação, que na época era um sindicato. Se o senhor precisar de alguma coisa, estamos à disposição. As portas foram abertas, fui atendido porque eu cheguei com respeito, e se você não respeitar, você não tem o respeito. Então isso é mútuo. E daí, doravante, o doutor já me conhece, os meus trabalhos, sabe que dentro da polícia, graças a Deus, eu tenho nome a zelar, dentro da polícia civil, militar, enfim, outras, né? Graças a Deus, nunca tive nenhum problema. Então isso é a competência, é a obrigação de todos os profissionais. Não querer se passar por policiais. Porque aí sim ele vai ter o respeito das autoridades, de um investigador, de um delegado, da polícia militar. Aí ele fala, eu fui escrachado. Por que você foi escrachado? Você vai querer dar carteirada no cara. Você fala, e aí, Steve, como é que tá? Opa, como? Opa. Maneira, gente, vamos conversar. É o Ganso, é mais Ganso, ele é Ganso, ele não é detetive, né, doutor? Então tem esse tipo de problema que a gente encontra. Tem muitos gansos aí, né, doutor, no mercado? Você sabe como é que é, né, Milton? Você... não vamos entrar nesse mérito, né? Já, mas você sabe, né? Infelizmente, pessoas muito despreparadas, né? Como disse o Dionísio, né? Muito despreparadas aí, de uma hora para outra,
viram, né, entre aspas, né, viram detetives, né? E aí só bobagem, né? Só arbitrariedade. E, infelizmente, né, isso gruda para todos os detetives, né? Quando... Sim. Então, veja só, vocês estão de parabéns aí, de tentar oxigenar. Tem detetive que passa aí o tempo na porta de delegacia, procurando o investigador, para ver se faz algum negocinho por aí, né? Com certeza. Então eu digo que detetive não anda em viatura, detetive particular não anda em viatura, detetive particular, embora diz aí a lei aí que é do CAC, que se o camarada como um cidadão, né? Até eu fiz um vídeo sobre isso, falando assim, que me perguntaram, detetive pode andar armado? Detetive, ele é um cidadão comum. Sim. Ele é igual o carteiro, igual o mecânico, igual o engenheiro, igual um padeiro. Ele não é policial, ele não é autoridade. Se ele quiser uma arma, ele vai ter que submeter a um outro cidadão, a um cidadão comum, na qual ele vai adquirir aquela arma e na qual ele tem que se comportar de acordo com o que diz a lei. Ele não vai botar a arma na cinta para sair fazendo investigação. E na minha experiência aí de 30 anos, eu digo que a arma, se eu tiver armado, a arma me atrapalha na minha investigação. Claro. Porque às vezes eu estou em um lugar, eu posso tomar uma geral de alguém, e aí como é que eu vou? Ah, mas você é polícia, está armado? Não, eu estou aqui parado fazendo o que aqui, armado? Então a arma vai me atrapalhar. Então, botar algema, você vai prender quem? Para você prender alguém, você não precisa de algema. Você pode prender, qualquer pessoa pode prender, vai lá, dá uma voz de prisão e pronto, final. Gente, então, só para alegrar enobrecer. Um dos melhores detetives do mundo, né, que era o Kojak, ele tinha um pirulito, né, e não arma, né? Exatamente. Então, é verdade. Então nem sempre nós precisamos de armas, muito pelo contrário, sabe? A arma é o último recurso que nós temos. É a inteligência, nós vamos usar a inteligência. É a inteligência. Bom, eu costumo dizer que a maior arma do detetive é o relatório. Aqui, ó. A arma tá aqui, ó. Né? Olha a arma aqui, ó. Isso aqui usada de acordo com os fatos, com técnica, com uma escrita muito bem elaborada. Nossa. Na qual você quer ferrar uma pessoa, tá aqui, ó. Por isso que tem multa, né, doutor? Eu lembro, lá atrás, bom policial, quem era? É aquele truculento que batia, que gritava, que fazia, sabe? Coisa. Mas ele botava medo, né? Exato. Que prendia o que não batia. Que prendia ele na técnica. Hoje o bom policial mudou, sabe? É aquela pessoa que tem, sabe, tecnologia na cabeça, que fala, sabe, pelo menos mais um idioma, sabe? Ele tem que se aprimorar. Obrigatoriamente, ele teve que se aprimorar, senão ele fica para trás. Sabe? Mas o detetive também tem que ser isso, doutor. Se ele não se aprimorar, ele não ir em busca... Não adianta quando ele vai na internet, não adianta ele ficar lá somente no Facebook, né? No YouTube, não adianta no Tinder, né? Ele vai lá procurar conjuro, ele vai procurar leis, ele vai procurar um monte de outros fatores que vai enriquecer, vai enobrecer o seu profissionalismo, né? Para que ele possa saber discutir o assunto. Noções de direito, noções de perícias, tudo isso é muito importante. Cada vez mais se qualificar, se desenvolver, esse é o caminho. E tem uma frase... Pode falar, doutor. Uma coisa que eu acho leitura obrigatória para todos os detetives seria sobre a legalidade das provas. Sabe, o detetive tem que ter na cabeça o que é uma prova lícita e uma prova ilícita, sabe? Isso é fundamental, sabe? O detetive precisa saber disso, sabe? Como todo policial precisa saber, sabe? O que é lícito para ele fazer e o que não é lícito. Então, o que prende e o que te enrola, né? Exatamente, sabe? Então, eu acho que isso, Milton, sabe, seria um grande passo também aí, sabe? A gente sabe, entende isso daí, doutor, só que eu vejo, nós conseguimos enxergar que existem duas situações aí que eu digo assim, de manhã saem duas pessoas, sai o golpista e sai quem quer tomar o golpe. A hora que os dois se encontram dá negócio, tá? Então o que acontece? A gente sabe constantemente, né, que o internauta,
quem procura, né, o cliente, digamos assim, ele acha que o detetive é MacGyver, faz tudo, é possível, vive te pedindo WhatsApp, grampo do WhatsApp, grampo de celular. A gente fala, isso é coisa de bandido. Se fosse fácil, a própria polícia teria isso com uma certa facilidade. Prenderia todo mundo, escutaria as conversas anteriores, todos os crimes estariam resolvidos. Então ele vê o detetive, né, ou aquela pessoa que se pseudônimo de detetive, vê a oportunidade de enganar. Tá? Hoje mesmo, ontem mesmo, eu recebi uma informação aí, um detetive aí cobrou R$800 para poder ir atrás de uma pessoa, aí ele falou assim, então, ele estava lá, mas ele escapou de mim, cobrou R$800, fazer 3 dias de trabalho, entendeu? Não fez porque a pessoa foi lá, ele ligou para a gente ontem à noite, falou o nome dele e tudo, entendeu? Eu falei, você tem contrato com ele? Vai procurar a polícia, entendeu? É o seu direito. Então, eu vejo que, infelizmente, né, tem esse oportunismo de mercado, né, que é isso que nós estamos tentando separar o joio do trigo. E, do modo geral, eu vejo o seguinte, né, com relação até ao provimento que a gente estava falando. Eu vejo que, uma frase que já vi isso há muito tempo, sem o advogado não tem justiça, mas também sem o detetive não se tem a prova. Então, não adianta o advogado chegar no tribunal e falar, o meu cliente é inocente porque a pessoa foi vista em tal lugar. Cadê a prova, doutor? Aí entra a função do detetive provar que aquele cidadão esteve em determinado local. Então, é muito importante essa coligação entre detetive e o advogado, só que aí volta de novo àquela situação. Eles querem ter clareza, porque eles estão apresentando para o cliente dele um terceiro, um serviço terceirizado, é um detetive particular. Então, tem que ter realmente a referência. E graças a Deus aí, poucos detetives, infelizmente, no Brasil, ele tem essa referência, como o próprio Dionísio disse, aquele que vai na delegacia pedir, né? Olha, eu preciso, não, pera um pouquinho, eu conheço alguém aqui que vai fazer. É esse que muita gente fala assim, eu não entendo qual que é essa sua ligação que tem com a polícia, o que você faz? Troca de ideias, troca de informações, que a gente faz. E um ótimo relacionamento. É isso, é fundamental o ótimo relacionamento, tá me entendendo? Só que muita gente não interpreta dessa forma, né? Mas aqueles que se favorecem de tal finalidade, de tal forma, sejam gratificados por isso. É o que faz a gente estar aí no mercado, né? Milton, chegamos aqui às 8h02, né? Perfeito. Começamos às 19h. Eu quero fazer aqui umas considerações aqui aos participantes do portal Detetives Particulares do Brasil, detetive Manuel Schufri, o detetive aqui Milton Silveira, detetive Santos de Goiás, detetive Jones da Bahia, Sabrina da Conceição, da agência Arnold, no Distrito Federal, detetive Magal, do Distrito Federal, Bareta de Minas Gerais, detetive Matos também das Minas Gerais, Osmar do Rio Grande do Norte, Israel do Paraná, Moraes de São Paulo, a detetive Renata Ramos, aqui também de São Paulo, aqui da cidade de São Vicente, no litoral, detetive Robson do Ceará e a nossa colega Conceição, lá de Rondônia. Esse aí é o nosso abraço aqui a todos vocês, agradecer pela participação, né, de estarmos juntos aqui todas as segundas e ter você lá no nosso portal. Lembrando que as pessoas que procuram um detetive particular, pode ir lá no nosso cadastro-detetives.com. Lá você vai encontrar detetives aí espalhados aí por todo o Brasil. E o nosso agradecimento aqui, mais que especial, para o perito e detetive Marcelo Carneiro, lá de Souza, ele é do Rio de Janeiro. Me fala para mim o seu telefone de contato, o seu site, como que as pessoas te acham aí no Rio de Janeiro. Sim, e falar do seu livro. Falar do seu livro também, claro, faz o seu merchan, né? Na verdade eu sou autor de 7, né, e participação em mais 2. Só que o último, que em relação ao detetive, direito e perícia, esse foi o 7º, que teve a primeira e segunda edição, onde eu falo justamente a conexão entre o detetive, o direito e a perícia. Então, essa correlação constante que acontece entre esses 3 profissionais, entre essas 3 ciências, entre essas 3 áreas de atuação, que é constante. Algumas pessoas acham que essa correlação não existe, mas essa conexão ela acontece diariamente, né? Então, é muito importante essa correlação entre o detetive, o direito e a perícia. Isso no exercício profissional a gente verifica que é constante essa conexão. Então, o meu WhatsApp é 21
992309161, é o meu WhatsApp. E pode também ter o meu Instagram também, @perito e detetive Marcelo Carneiro. Só me seguir que é um trabalhozinho de qualidade bem feito. Tá certo. Doutor Hamilton Caviola, como que as pessoas acham o senhor? O senhor aposentou, tá sossegadinho, tá nativa? Como é que tá a situação aí? Depois de 38 anos eu saí agora, faz um mês que eu saí, sabe? Eu tô fora e agora buscar novos rumos, né? Vamos tentar aí, vamos ver, até esse provimento aí, como eu disse, eu já tinha falado com o Milton uma vez aí, sabe? Eu já fui procurado aí por alguns advogados aqui de Campinas, sabe? Para tentar estruturar alguma coisa nesse sentido aí, sabe? Eu acho que é um futuro que é, como eu disse, irreversível, sabe? E eu espero poder agregar a esses amigos advogados, né, esses 38 anos de experiência que eu tive aí, né, como investigador, como delegado, sabe? Agora vamos aqui para saber iniciativa privada, vamos tentar, saber ajudar, fazer alguma coisa de bom, continuar fazendo alguma mais coisa boa. Enquanto isso, está descansando e nos brindando com o seu conhecimento. Imagina. Então, estamos aqui à disposição. O Milton sabe onde me achar fácil, sabe? Se tiver mais alguma coisa que eu possa auxiliar vocês, será um prazer. Puxa, eu que agradeço demais aí a sua participação. Imagina. Milton. E para achar o Milton é difícil, Milton? Como é que faz, Milton? Não, é fácil. Tem que contratar um detetive? Tem que contratar um detetive para achar o Milton, não? Não. Detetivesilveira.com.br, ele é o meu site oficial. E tem outros demais, mas esse é o meu site aqui em Campinas, tá? Tive o prazer de uma oportunidade, numa das premiações que eu tive no Rio de Janeiro, o qual o perito Marcelo Carneiro também tinha sido homenageado e não se inscreveu em nenhuma lista, né, Marcelo? Para dizer eu quero ser premiado, né? E depois no Congresso em Brasília, né? Nós tivemos lá também. Foi um prazer tê-lo, né? Juntamente com o senhor, seu pai também, uma boníssima pessoa, conhecedor do que se fala, né? Tive a oportunidade de sentar na mesa principal junto com eles, fui somente como telespectador, no fim acabaram me chamando e eu acabei participando da mesa principal, foi muito importante o debate, né? Muito prazer, muito obrigado da sua participação, doutor Hamilton Caviola, já o conheço há alguns anos, né, mais de 30 anos provavelmente, né, e publicamente eu deixo aqui alinhado que a semana que vem nós vamos almoçar para a gente tratar desses assuntos pertinentes a essa situação empresarial, o qual o doutor mencionou. Em virtude de alguns fatos eu acabei aí tendo um dano, mas agora publicamente eu assumo, semana que vem a gente vai sentar, vamos almoçar, vamos traçar para que a gente consiga alinhar. E fico muito grato aí de ter aceito o convite mais uma vez. Dionísio, as considerações finais. Vamos lá. Por aqui, Detetive Dionísio, www.detetivedionisio.com.br, Dionísio com Z, tá bom? Telefone DDD 13 99626 2679. Peço então que você compartilhe essa live, que você se inscreva no canal. Não é demais pedir, é facinho, não vai doer nada. Só ir lá, se inscrever no canal e na próxima segunda-feira, às 19 horas, estaremos aqui com outros temas, outros assuntos, novos convidados. Outros convidados. Isso, de repente até os nossos telespectadores aqui podem fazer parte, né, Milton? Afinal... Perfeitamente, com certeza, né? Aqui para isso aqui. Sim, exatamente, portas abertas para a gente poder discutir bastante assunto pertinente à categoria, ok? É isso aí. Mais uma vez agradeço a todos. Uma boa noite. Então a todos uma ótima segunda-feira, ótimo começo de semana. Obrigado. Quem mais falou alguma coisa? Boa noite, Antônio. Não, eu só quero desejar uma boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Muito obrigado, doutor. Um Nós que agradecemos, doutor. Vamos lá. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.